Aproveitando o motor Vassal, que permite fazer jogos de tabuleiro à distância, a JSP decidiu fazer um módulo para jogar Ave da Guerra. No site da JSP vão conseguir encontrar um manual para aprenderem a jogar e instalar o Vassal em si, o binário, que podem sacar para iOS ou para Windows. No meu caso eu vou fazer o download para o Windows. E também conseguem encontrar o módulo que terão de configurar. Ora, eu vou agora abrir os ficheiros que eu fiz download e vou então correr o executável. O setup é bastante simples, não precisam alterar nenhumas configurações, e após terem instalado com sucesso, é só abrir o modo. Se tiverem um erro na instalação do tipo erro de Java download fail timeout igual a 30.000, pedia-vos para consultar o manual que tem lá a dizer como é que dão a volta a isso instalando um Java. Uma vez instalado o software, basta então abrir o mob do Vassal que fizemos para a DLG. Basta fazer o open, duplo clique, ele fica a carregar aqui as coisas, e a seguir temos três opções para entrar: um modo offline, que é um modo online para entrar já num jogo feito, ou fazer o load de um jogo pré-gravado. A seguir temos de escolher em que campo é que vamos estar a jogar. Temos o campo azul, o amarelo, e podemos também ser um observador. Isto aplica-se mais aos jogos online. E depois temos de escolher o tamanho do mapa. Vamos escolher aqui um standard, que é para 200 pontos. A alternativa era para 100 pontos. Recomendo assim que entrarem na aplicação alterarem o aspecto do botão de Turn Counter. Vão a File Preferences, selecionam o tab, alteram aqueles dois piscos que eu selecionei e o tamanho da fonte para ficar o marcador do turno indevido no menu principal. Cortando então apenas onde é que se faz a alteração, vamos então a File e depois selecionando Preferences. Vamos agora então explicar para que servem os botões aqui de cima. O primeiro, este aqui, é para apresentar a consola para podermos jogar online. Dentro desta consola temos vários botões. Um deles é para se ligar à internet. Mal clicamos naquele botão da ligação, entramos na sala principal e a partir daqui basta aguardar para que um adversário se junte e podemos então a partir daí fazer um jogo. Para criar um jogo temos de, em primeiro lugar, criar uma sala. Para isso vamos a esta caixa de texto, New Games, escrevemos um nome livre para a sala e carregamos no Enter e a sala fica criada. Uma vez criada a sala, com o botão direito do rato, vemos as ações que estão disponíveis para com a sala em si. Conseguimos clicar com o botão direito do rato e fazer o Join. E uma vez a sala cheia, podemos, por exemplo, bloqueá-la e não permitir acesso a mais ninguém. Ou então podemos optar por fazer o Unlock e permitir que haja pessoas que se juntem para assistir ao jogo. Olhando agora para os restantes botões disponíveis, temos a hipótese de nos marcar como afastados do teclado, ou então com o ponto de exclamação indicar que estamos à procura de jogador, ou então simplesmente desligar a nossa ligação à internet. Uma das coisas que pode acontecer, fruto de instabilidade da vossa rede em casa, é o vosso jogo ficar desincronizado. Para isso, basta, não precisam desligar, como eu estou a fazê-lo agora, basta simplesmente fazerem join à sala principal e depois regressar à sala de jogo. Ao fazer essa ação, vão forçar o sincronismo da sala. Ou seja, neste momento, ao clicar no join, eu vou receber todos os dados do jogador que estava ainda na sala e o jogo fica sincronizado desta maneira. Voltando agora aos restantes botões do menu principal, temos aqui um botão Retire que nos permite abandonar a nossa posição como jogador. Deixamos de ser o jogador azul e depois podemos voltar como observador só, ou então de novo como jogador azul. Temos também aqui o botão mais importante disponível, que é o que nos dá acesso às peças do jogo que nós conhecemos, do ADLG. Temos as peças disponíveis por tabs. O primeiro é referente a ferramentas. O segundo disponibiliza todos os terrenos que nós temos para jogar no ADLG. E temos depois tabs mais dirigidos aos exércitos em si, pelo tipo de unidades. Temos o Common, como eu já mostrei, que tem as bagagens e os campos, e depois generais, as Light Infantries,
estão segmentados dessa forma. E depois vão reparar que na lista disponível estão divididos por períodos e por armas iguais. Ou seja, começamos pelas artilharias ligeiras, clássicas e medievais e por aí fora. Olhando agora para o botão que fica logo à direita, que é dos dados. Quando clicamos, fica rolado então um dado 6 e conseguimos ver na janela de mensagens qual é que foi o jogador que lançou o dado. O botão que temos a seguir é o dos turnos, em que carregando no mais conseguimos andar um turno para a frente e ele faz o reset a todos os contadores. A seguir temos o botão do Quick Reference Sheet, em que conseguem ver as tabelas que já bem conhecem. Temos aqui a versão em inglês e em francês. Este botão aqui permite tirar um snapshot, uma foto, para um Battle Report. E temos a seguir os botões em forma de lupa que nos permitem fazer um zoom in e um zoom out ao mapa de jogo. À direita do botão de zoom temos o botão para line of sight, permite-nos validar ângulos de tiro e também medir a distância em UDs. Estas medições são invisíveis ao adversário, no entanto, ficando a carregar no controle e quando se arrasta com o botão esquerdo do rato, o botão muda de cor, fica branco, e aí o adversário já consegue ver as medidas que nós estamos a tirar. O outro botão a seguir é do Overview. É muito útil para criar aqui um iconezito com o mapa todo e ao clicarmos neste mapa conseguimos fazer o foco na área que estamos a selecionar. Há aqui um ponto importante, é que este módulo não faz as contas automaticamente. Ou seja, quando vamos começar um jogo, temos de dizer ao nosso adversário e ter o cuidado sempre de escrever o que é que nós vamos fazer e porque é que nós vamos rolar o dado, em que, por exemplo, identificamos qual é que é a nossa iniciativa, dizemos que soma 1 ou 2 ao dado, e quando rolarmos o dado, vamos ter de fazer nós próprios essas contas. Isto aplica-se para a iniciativa, para os combates, ou seja, o cálculo dos resultados não é automático. Temos de ser nós a fazê-lo como o fazemos tradicionalmente a jogar com figuras. Após rolar a iniciativa, fazem-se então as contas, somando ao dado o que nós temos de iniciativa base, e então passamos à parte de colocação de terreno após decidir quem é o atacante e quem é o defensor. O mapa de jogo já vem com pré-marcações, tal como quando nós jogamos com figuras, e temos já indicado no mapa o lado do jogador amarelo, o lado do jogador azul, o amarelo fica aqui no topo, e também tem dados a assinalar quais é que são as regiões de cada setor, ou seja, qual é que é o número de cada setor. Sempre que tivermos de lançar um dado para determinar alguma coisa, é importante referi-lo claramente na mensagem de texto, por exemplo, para a colocação de uma costa. O selecionamento do terreno é bastante simples, vá-se então à listazita e é uma questão de arrastar a imagem disponível do terreno para o mapa de jogo. E antes de rolarmos algum dado para colocação, é importante clarificar quais dos dados vai ser usado para determinar o setor e qual deles vai ser para determinar se a peça toca o bordo ou não. Pronto, e agora é continuar a colocar peças de terreno. No topo ficam as peças de terreno para jogos de dimensão a 200 pontos, o standard, onde reparar que tem uma peça grande e uma peça de dimensão mínima. Na parte final da lista tem peças para o jogo a 100 pontos. Como se devem recordar, depois de colocar a peça de terreno obrigatório, o que se deve colocar é a Coastal Zone. Ou seja, se aperceberem que cometeram um erro,
podem ou apagar a peça ou então usar o botão do canto superior esquerdo que permite fazer o undo da última jogada feita. Aliás, faz o undo da última jogada e até das mensagens escritas. Vou acelerar agora um bocadito a colocação das peças para saltarmos até àquela parte em que podemos deslocar as peças do adversário. É importante referir que as réguas e as peças de terreno são peças especiais a nível de seleção, ou seja, quando nós queremos selecionar uma unidade normal, uma Light Infantry, um general, basta clicar com o botão esquerdo do rato. No entanto, quando nós queremos selecionar uma régua ou uma peça de terreno, então temos de premir na tecla Shift e enquanto a mantemos premida, carregar então no botão esquerdo do rato. Podemos usar a régua como usei aqui para medir distâncias, por exemplo, neste caso, garantir a distância da estrada a 2 UD do bordo. Chegando agora à fase de movimentação das peças de terreno, rolando o dado, neste caso aqui com 6 é possível deslocar a montanha. Clicando com o botão direito do rato, aparece-nos a lista de ações possíveis de efetuar nesta peça. Ora, neste caso temos o Delete. Importante aqui é reparar no shortcut do Ctrl D, porque muitas vezes é muito mais fácil usar o shortcut. Neste momento temos aqui aqui a mostrar usando o Face, o About Face, com o Ctrl F, a peça vira 90 graus. Mas podemos fazer uma rotação mais ligeira, aqui com o Rotate L Left. No entanto, é difícil, através do rato, conseguir a rotação que nós queremos, que obrigaria a muitos cliques. A melhor forma é, de facto, ficar a primeira tecla Ctrl L de Left até a peça rodar até a posição que nós pretendemos. A rotação é sempre feita pelo centro da peça, ou seja, se nós queremos fazer uma rotação a partir de um outro ponto da peça, o que nós vamos fazer é rodá-la até ter a rotação que nós pretendemos e então depois, aproveitando a transparência que a peça mostra, colocá-la em cima do ponto de rotação que nós pretendíamos. Notem que, para servir de bitola, antes de começar a rodar a peça, fiz o clone para tê-la em duplicado. Mas como tive um 6, vou aproveitar e fazer o Ctrl D e apagar a peça. Vamos agora à colocação dos campos, sendo este campo azul, que fica do lado de baixo do ecrã. Passando agora à colocação dos comandos. Ao carregar com o botão direito do rato, conseguimos ver as ações disponíveis para aquela peça. Temos aqui um submenu específico para a parte de Setup, em que carregando no Ctrl A, nos Abilities, conseguimos colocar as habilidades especiais das unidades. Por exemplo, Two-Handed Weapon, Impetuoso, com impacto. Também é possível fazer o clone de uma unidade fazendo o Ctrl C. É um dos shortcuts que estão disponíveis no menu principal. Vou fazer aqui mais um clone do elefante. E se ficar atrapalhado aqui em alguma coisa que me engane, tenho aqui o botão de undo para voltar atrás. Vou fazer agora de novo então o clone, com o Ctrl C. E arrastar a peça para o sítio onde eu queria. Carregando no botão direito, como podem ver aqui para o general, podemos aceder à qualidade da unidade. Ele castanha assinala uma unidade, um general unreliable, ou então regular quando não tem cor.
depois podemos ver a competência do general, com o Ctrl G, em que nós temos sem cor ordinário, vermelho competente, roxo brilhante e dourado estratega. É só ir clicando e ele vai andando de cor a cor. E depois também temos a opção para mudar o campo do general, mudar a cor da base, de amarelo para azul e de azul para amarelo. Olhando aqui para as unidades, tem mais coisas disponíveis no nível do setup, são unidades mais complexas que o general. Temos então aqui a parte da habilidade, com o Ctrl A, sempre dentro do submenu de setup. Vou fazer o mesmo aqui para a artilharia, fica marcada como sendo a Heavy Artillery. Agora vou usar aqui o overview para saltar para as unidades que eu quero. Dá jeito. Por exemplo, volto aqui ao setup, agora vou configurar esta unidade a dizer que tem um general incluído. Ora, uma estrela vermelha é um general regular, uma estrela castanha é um general unreliable. E depois pelas cores, mantém-se o mesmo código que eu já referi anteriormente, que é o vermelho competente, o roxo brilhante. Posso agora selecionar o tipo de unidade para ser uma catafrata, sempre aqui usando aqui a parte de setup. O submenu de setup mesmo só para usar nesta fase. Durante o jogo depois usamos mais as opções principais. Também alterei aqui a qualidade da unidade, ficou vermelho, é Elite, a parte exterior, castanho medíocre. Posso também colocar aqui o número dos comandos no setup, para quando temos muitas unidades iguais poder diferenciar que unidades pertencem a que comando. Vou fazer aqui a todos para marcá-los. Aqui vou pôr como tipo esta unidade, indicando que é um camelo, para não se confundir. Para aumentar o meu campo de visão, vou clicar aqui no botão do topo esquerdo de controle de jogo online para esconder a janela de controle. Bem, depois disso vou ter agora de acertar a janela. Para fazer multi-select, tenho duas maneiras de o fazer. Ou vou clicando, mantendo primido a tecla Shift e vou clicando com o botão esquerdo do rato peça a peça, ou então, mantendo o botão esquerdo do rato primido, vou arrastando para uma área e ele seleciona todas as unidades que lá estiverem. Agora, vamos olhar para a parte que vamos usar mais vezes durante o jogo, que é o menu principal. Quando carregamos no botão de direita, os comandos principais que aparecem. Temos aqui os três primeiros que são importantes e vamos usar mais vezes, que é andar um UD para a frente, ou então fazer um shift lateral de um UD. É bastante intuitivo. Se carregarem com o control, e é importante usarem os shortcuts neste caso, carregarem Ctrl seta para a frente e lá andam um UD para a frente. Ctrl seta para a direita e lá anda um D para a direita, Ctrl seta para a esquerda e lá anda um UD para a esquerda. Precisarem de andar menos do que um UD, depois é uma questão de aproveitar a transparência das bases, acertar a unidade. Agora, para fazer curvas, vamos precisar de usar as réguas de curva. Neste caso, estes piqueiros têm uma frente 3, vou sacar da parte das tools uma curva de largura de 3 bases e como quero virar para a esquerda, vou escolher uma régua para virar para a esquerda. O que é que eu tenho de fazer? Coloco a peça recolho e coloco no mapa e depois vou rodando-a até que ela fique paralela a uma lateral da base. A partir daí, depois seleciono as minhas unidades e aí é mesmo importante usar os shortcuts. Neste caso, como vou virar para a esquerda, é left em inglês, ou seja, o control left, onde reparar se eu carregar com o rato, ele vira muito pouco de cada vez. Praticamente não se nota que ele está a virar. E então se eu ficar a oprimir
o Ctrl Left, vamos ver aqui a unidade mexer muito rapidamente, quase que em modo de animação. E pronto, isto agora é só procurar que a frente fique paralela à régua. A régua tem o tamanho certo da largura das bases e ficando então paralela, depois é só encaixá-las e ficarem, por forma a ficarem totalmente encaixadas na largura. E pronto, e assim faz-se uma curva total de um UD. Se não quiserem rodar totalmente um UD, é uma questão de rodá-lo menos e depois compensarem o resto com movimentos. É importante perceber aqui o conceito. Os controles vão alterar características da unidade. Vão mudar a qualidade, as características, marcar-lhe uma ferida, enquanto que os shifts são informativos. Tipicamente servem para medir áreas ou então para fazer marcações às unidades através das marcas. Temos agora um outro menu bastante importante que se vai usar muitas vezes durante o jogo, que é o submenu de áreas. No submenu de áreas conseguimos ver três tipos de coisas. Conseguimos ver a ZOC através do Shift Z. Conseguimos ver a área de tiro através do Shift R de range. E conseguimos ver se a unidade tem 4 cm atrás trancados ou não através do Shift E de Evade. Se a dada altura empilharam duas unidades sem querer, resolver é simples. Basta clicar duas vezes no montinho e as bases ficam separadas. Depois é só voltar a ajustar. Para fazer as curvas de 90 graus, como a rotação é feita sobre o eixo central, é necessário usar aqui uma ZOC para fazer de auxílio, para medir uma base quadrada de 4x4. E o que devemos fazer então é colocamos a base para ficar paralela ao canto que vai rodar, rodamos a unidade através do shortcut Ctrl F de Face e depois acertamos com o canto. Vou agora buscar uma régua de uma largura de base e que curve para a esquerda. Faço da mesma forma a rotação através do Ctrl, neste caso como estou a rodar para a esquerda, Ctrl Left, Ctrl L, rodo. Depois agarro a figura da frente, meto-a paralela à régua, tenho de conseguir aqui o paralelismo, não é? Continuo a rodar mais um bocadinho até ficar acertado. E depois é só meter, neste caso como estava em coluna, é só encaixar, a base estava atrás para manter a coluna. Agora que já não preciso da régua, vou selecioná-la, não esquecem de carregar no Shift primeiro, Shift, botão esquerdo do rato, e faço o Ctrl D para apagar. Agora seleciono a coluna inteira e vou fazê-la andar de um DES através do Ctrl seta para a frente. Tenho também a opção do menu disponível, que é através do botão direito mais uma vez. Agora posso aproveitar nos movimentos que eu faço para validar se já tenho o adversário dentro da área de tiro. Uso então aqui o Shift R de Range. Neste caso, como é um Bowman, vou escolher os dois UDs. Apercebo-me aqui que estou
fora da área de tiro. E só para ilustrar aqui os passos a seguir, uma vez que, como sabem, fazendo uma curva 90 graus já não posso fazer shifts, vou fazer aqui só uma batutice e vou então fazer um shift com a unidade. Pronto, aqui, agora com o Shift Range, já vou confirmar que ele está dentro do alcance. E vou agora passar as regras que devemos seguir quando vamos fazer uma ação de tiro ou de combate. Temos de ter sempre o cuidado de, antes de rolar os dados, de uma maneira muito clara, indicar para marcar com o botão direito, que é o Mark, e então podemos usar o Shift M, que vai percorrendo os vários estados de marcação disponíveis. A unidade que vai disparar como principal deve ficar com uma espada azul. As que dão apoio com uma espada clara. E o alvo ficar com a bandeira. A bandeira também pode ser usada para outras situações, tais como quando estamos a rolar para recuperar uma unidade e dizer para qual é que nós estamos a rodar. Aqui enganei-me, tinha a outra unidade ainda selecionada, vou voltar a pôr como estava. Como podem reparar, usar o shortcut do Shift M, mais uma vez o Shift, não estou a alterar a unidade, só estou a marcar. É importante ir marcando, usando o atalho Shift M para acelerar as coisas. Agora, rolo os dados. Como tinha dito, isto não faz as contas automaticamente, por isso tenho de fazer as contas manualmente. Escrevo, neste caso, é um camelo medíocre, cai de 6 para 5. Sou um ligeiro a disparar, mas tenho um apoio, tenho menos um mais um. Quer dizer que fica o fator que eu tenho. E por outro lado, o Light Infantry que ali está tem E por outro lado, o Light Infantry tem uma proteção de 1. Ou seja, o Light Infantry está 1 a melhor. Independentemente de ser para tiros ou para combates, o conceito é sempre o mesmo. Devemos usar estes marcadores e rolar os dados, dando indicação clara do que é que nós estamos a fazer. A marcação de feridas é simples. Temos aqui um atalho que é o Ctrl H de Hit in Cohesion. E consoante vamos carregar no Ctrl H, ele vai girando pelas várias cores disponíveis. Os três níveis de baixas possíveis e quando ele está roteado. Quando uma unidade é destruída, então o que nós devemos fazer para facilitar as contas é arrastar a unidade para fora do mapa, naquela área reservada para o efeito. Assim o adversário pode ir contando a quantidade de bases que ainda estão no tabuleiro e as que já saíram para ir medindo a distância que o exército adversário fica de quebrar. Acabando o turno, o que nós devemos fazer é ir ao botão de turnos e clicar no mais para o turno andar para a frente. Ele vai fazer reset a todos aqueles marcadores de quem ia combater, de quem se moveu. Aproveitando o botão Snapshot, podemos no fim do turno, por exemplo, tirar uma foto para um Battle Report, como já tinha dito. A imagem fica assim disponível em formato JPEG. Falando agora da última ação disponível com o botão direito do rato, temos aqui a opção de proteção. O que é que ela nos permite? Permite ir alternando aqui a apresentação de pavices com estacas. Para concluir a demo, vou agora mostrar a flexibilidade que a plataforma tem em alternar entre modo do jogo online
com o modo de jogo por e-mail. Quando estamos no final de um jogo e queremos pará-lo, basta ir à opção File, Save Game e dar um nome ao fecheiro. No nome do fecheiro temos de ter o cuidado em dar o nome .vsav. Este tipo de fecheiros guarda só a posição final do jogo. Aparece depois um pop-up para colocar um comentário sobre o save. Para fazer um load é simples, é escolher a terceira opção disponível quando a aplicação arranca, fazer o load save game, escolher o fecheiro que nós gravamos, carregar no finish e ele vai carregar o jogo em si. O adversário, ao juntar-se à nossa sala, vai então sincronizar a partida com o último save que nós fizemos. Como é que alternamos agora? Com um jogo por e-mail é simples. Vamos ao File, Begin Log File. Vamos ter de criar um fecheiro e aqui temos de usar uma extensão diferente. Temos de, ao criar o fecheiro, ter o cuidado de colocar no final .vlog. Colocamos o comentário do nosso log, fazemos a nossa jogada normalmente. Acabada a jogada, falta só fechar o fecheiro do log. Por isso vamos ao File e selecionamos End Log File. O fecheiro de log é escrito e a partir daí podemos agarrar o nosso fecheiro e enviá-lo por e-mail para o nosso adversário. O nosso adversário, ao receber o fecheiro, basta usar aquela mesma terceira opção Load Save Game, selecionar o fecheiro o segundo ícone do canto superior esquerdo passa a estar disponível, que é o Step, para ver jogada a jogada o que o adversário fez. Aqui é extremamente importante que usem o atalho que está disponibilizado para esta tecla, que é o Page Down, porque ao ficarem a primeira tecla Page Down, acabam por ver a jogada como se fosse uma animação. No fim do play da jogada do adversário, aparece a opção de gravar um novo log file. Clicamos no Yes e fazemos da mesma forma. Damos um outro nome ao fecheiro. Temos que continuar a ter o cuidado para no nome do fecheiro acrescentar-lhe no final o tal .vlog. Estes fecheiros, ao invés do vsave, que apenas tem a posição final, têm todas as posições intermédias até a posição final, o que permite então o tal play. A seguir é prosseguir normalmente com a jogada e quando a jogada acabar, simplesmente ter o cuidado de fazer o endlog file, devolver o fecheiro ao adversário e depois fazer isto em ciclo. Isto tem a flexibilidade se quiserem a certa altura retomar o jogo online ou fazer naturalmente como eu já mostrei. Qualquer dúvida, estejam à vontade, mandem para este endereço de e-mail vassal@ajsportugal.org. Recordo que o manual, o Vassal e o módulo estão disponíveis na nossa página da AJSP, www.ajsportugal.org, no topo. Espero que tenham gostado, experimentem, vão ver como gostaram.